Uma boa noite a todos. É com grande satisfação que estou aqui, para mais um estudo juntos. E esse estudo de hoje, com o título Ordem, Palavras de Vida Eterna, viu, gente? Que a gente segue aqui, nas segundas-feiras. E a lição é 138. Então, é sempre bom a gente voltar, para a gente ir revendo. Essas leituras são muito grandiosas, assim, apesar de serem pequenas, uma folhinha só, aqui, metade da outra, mas a grandiosidade delas é bacana demais, Toda vez que a gente lê, a gente interpreta, às vezes, de uma forma diferente, Então, é sempre bom a gente ler, a gente reler. Os cultos em casa também, o evangelho em casa também é muito importante. E esses livros são muito bons para a gente fazer estudo do evangelho no lar. Porque a cada lição, é um culto, onde a gente desenvolve e vai falando sobre sobre aquele tema, O de hoje é ordem. Então, começa da seguinte forma. Está lá em Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Está lá em Paulo, Coríntios 1, capítulo 14, versículo 10. Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina, em todas as esferas da criação. A astronomia assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmo, à face do equilíbrio em que se regem os movimentos do universo. A medicina formula prognósticos exatos em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas no veículo físico. Em qualquer região da Terra é possível prever as horas de sombra e luz. Cultivadores orientam atividades na gleba segundo as estações. A planta produz conforme a espécie e toda a enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas nas estruturas do reino vegetal. Tudo na obra divina se engrena em princípios de harmonia. Abstenhamo-nos, pois, de tumultuar as construções do Espírito com a desculpa de exaltar a caridade ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. A primeira mostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum. Sejamos assim leais ao encargo que nos compete. Qualquer engenho para atender com segurança pede ordem. E a ordem solicita se afirme cada peça em seu justo lugar. Essa leitura é muito grandiosa, gente? Porque só pelo título aqui, que se fala, sobre ordem, sobre disciplina, tem até um trechinho de uma conversa que me parece que é do Chico com o Emmanuel, E ele sempre falando com o Chico, disciplina, 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 disciplina. E é o que mais a gente precisa para a gente conseguir cumprir o nosso papel aqui. Não só os nossos compromissos, aquilo que a gente tem que fazer para a nossa sobrevivência aqui nesse planeta Terra. Mas, além disso, tudo que a gente coloca como metas, se a gente tem essa ordem, se a gente tem essa disciplina, um dia a gente acaba chegando lá. O problema é que nós somos muito indisciplinados, nós somos muito sem ordem. A gente acha que a gente pode fazer de tudo. Aí a gente fala assim, mas a gente tem o livre-arbítrio para fazer o que a gente quer e a gente escolher. Tem, mas a gente tem as consequências depois. Se você escolhe bem escolhido, se você faz as suas escolhas bem feitas,
você vai plantar, né, coisas boas. Agora, se a gente, às vezes, a gente fala muito sobre essa questão do livre-arbítrio, né, que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas não é bem assim. Porque o livre-arbítrio a gente tem. Mas e depois? A gente vai ter que dar conta da nossa responsabilidade, das nossas escolhas que a gente fez através desse livre-arbítrio, né? E essa ordem aqui para a gente, nós somos muito faltosos em relação a isso, né? Nós levamos, às vezes, coisas que são importantes, às vezes, a gente não coloca com uma importância tal que deveria ser, né? Então, a gente, às vezes, para e pensa, se eu estou fazendo os meus compromissos, se eu estou cumprindo com aquilo que eu preciso, né? Eu falo na parte de trabalho, daquilo que a gente tem que fazer mesmo, já tá de bom tamanho. Mas será que é só isso que a gente veio fazer aqui? Será que foi só cumprir as nossas obrigações, trabalhar, levar menino para a escola, né? Participar de reuniões que a gente é obrigado a participar às vezes? Será que foi só para isso que a gente veio? E os outros compromissos que a gente tem conosco mesmo, com as outras pessoas? E a capacidade, às vezes, que a gente tem de ajudar e a gente não faz, por questão de ociosidade mesmo nossa, né? As desculpas, falando aqui no texto, aqui, ó, que muitas vezes nós colocamos muitos empecilhos mesmo para a gente não ir com essa, não progredir mesmo. A gente coloca muitas barreiras que às vezes não precisava ser colocado, né? Então ele compara aqui, ele fala assim, ó, abstenhamos-nos, pois, de tumultuar as construções do Espírito, com a desculpa de exaltar a caridade, ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Então, às vezes, nós tumultuamos mesmo. Nós dificultamos as coisas. Nós pioramos, às vezes, os nossos desafios, os nossos problemas. Nós tumultuamos. Literalmente, a gente tumultua mesmo. A gente dificulta, né? Às vezes, uma coisa que seria fácil de se resolver, se a gente tivesse uma maturidade maior para isso, né? Se a gente tivesse um pé no chão, vamos falar assim, com a realidade que a gente vive, para poder resolver e passar por esses desafios. Porque nada está no lugar errado, né? Todos esses problemas que a gente acha, todos esses desafios, eu costumo usar essa palavra, né, desafios, porque realmente são desafios mesmo. São coisas que realmente nós precisamos mesmo para a gente alcançar essa evolução e esse aperfeiçoamento que fala na lição. E cada um na sua precisão individual. Aquilo que eu passo hoje não é para o outro. Às vezes a gente fala assim, por que comigo, né? Muitas vezes nós nos perguntamos assim, né? Por que comigo? Por que isso está acontecendo é comigo? O que eu fiz de errado? Às vezes a gente pode não entender muito as coisas, porque muitas das coisas não é para ser entendido mesmo. Até mesmo por causa do nosso resguardo, né? Se a gente soubesse de tudo que foi feito na outra encarnação, de tudo que a gente passou, de todas as pessoas que a gente ofendeu, de todas aquelas que nos ofenderam, seria mais difícil a convivência aqui, sabendo de tudo, com essas coisas bem claras para a gente, né? Então, para o nosso próprio resguardo, a gente esquece. Mas só que nós não podemos esquecer que nós não estamos aqui, não é a passeio. Nós não viemos aqui passear, nós temos um propósito aqui. Nós podemos até passear, né? Como a gente faz, é claro. Mas nós não viemos aqui só para isso. Nós viemos aqui com um propósito muito maior que isso. Muito maior que isso. E às vezes a gente coloca até como se a gente às vezes concilia até com a felicidade, né? Essa questão de passeios, de realização de desejos, né? A gente coloca como se fosse uma analogia com a felicidade. Mas, na verdade, não é isso, né, gente?
Esse sentimento de felicidade, ele vem de dentro da gente. Principalmente quando a gente consegue cumprir o nosso trabalho. Não é? Muitas das vezes até um trabalho voluntário, ou que não seja voluntário também. Né? Aqui mesmo na casa, quando a gente vem, entra, faz um trabalho, né, aqui dentro ou fora, e que você vai embora, e você fala, nó, graças a Deus, trabalho cumprido. Não é assim? A gente não tem essa sensação de que foi feito, de que o trabalho foi feito e foi bem feito? Não é gostoso essa sensação? Não é bacana? Quando a gente sente assim, nó, graças a Deus, foi feito. Venci mais um dia. E bem feito. Foi feito e bem feito. Então é isso que está falando aqui na leitura. Só que não só em relação aos nossos trabalhos, aos nossos deveres aqui. Mas, além disso, o nosso dever como cidadão, o nosso dever como pais, o nosso dever como amigos, o nosso dever como participantes desse planeta aqui, de provas e expiações. Fácil? Não, claro que não. Claro que não. Nós sabemos que não é fácil. O planeta que a gente está de provas e expiações é realmente... As coisas que a gente passa aqui é realmente difíceis. Mas por que são tão difíceis? Por causa do nosso estado evolutivo mesmo. Né? Por causa da aptidão ainda nossa, que às vezes é pequena. Nosso desenvolvimento, nossa maturidade, que às vezes é muito infantil ainda. Então, gente, ele fala assim, ó, eu vou lendo aqui uns trechinhos aqui mais importantes para a gente poder ir falando. Ele começa assim, todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina, em todas as esferas da criação. Achei interessante ele falar assim, esse pedacinho aqui, que ele fala em todas as esferas da criação. Porque nós sabemos que não é só aqui, né, que há a criação. Deus não iria fazer um universo tão grande para que colocasse só nós aqui na Terra. Concordo? Então, assim, isso é uma questão até polêmica, né? Porque ninguém nunca conseguiu provar, mas pesquisadores, cientistas, sempre buscam dessa resposta, né? Mas nós, como espíritas, a gente sabe que não é só isso daqui. Então, ele fala aqui, em todas as esferas da criação. Né? Essa ciência humana, ele está fazendo aqui uma ligação da ciência humana com a sabedoria divina. E é realmente assim. Porque nada funciona sem a ajuda do universo, sem a ajuda até mesmo dos nossos mentores espirituais, né? Que muitas vezes nos intui, muitas vezes quer nos falar alguma coisa, mas às vezes nós somos tão bloqueados com isso também, né? Que essa questão a gente nem percebe, né? Das nossas intuições, da nossa sensibilidade. É difícil a gente começar a prestar atenção nisso, né? Mas a gente percebe isso no seguinte momento. Quando a gente está no caminho certo, o universo conspira ao nosso favor. Certo? Então, quando a gente quando a gente se depara conosco mesmo e no pensamento de que tudo está ruim para mim, né? E está todo mundo contra mim, nada funciona para mim, eu não tenho sorte, e eu não consigo nada que eu quero, não tenho sorte no trabalho, não tenho sorte no casamento e tal. A gente tem que parar e pensar, peraí, se a sensação é de que está tudo contra mim, será que eu estou no caminho certo? Né? Porque a gente coloca como se fosse
como se todo mundo estivesse contra mim, como se todas as pessoas, o universo estivesse contra mim. Mas a verdade não é. Nós aqui, às vezes, desviamos do caminho certo. Daquele caminho que Jesus nos ensinou quando ele esteve aqui. Aí você fala, mas eu vou comparar com o que Jesus viveu? Sim. Por mais distante que esteja de nós, nós temos que dar um primeiro passo naquilo que ele veio nos ensinar. Porque se a gente tiver esse pensamento de que está tão longe, de que eu nunca vou conseguir, de minha pequenez, eu sou tão atrasado ainda. Somos sim, somos muito atrasados. Mas nem por isso a gente vai ficar parado. Nem por isso nós vamos ficar colocando desculpas para não realizar as coisas que nós somos capazes de realizar. Cada um na sua capacidade. E Deus não nos cobra mais do que a gente é capaz, gente. Sabe? Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas está tão difícil e tal tarefa está tão complicado, tão acima do que eu posso. Mas, aí a gente volta e pensa, se chegou para mim, é porque eu tenho capacidade para resolver. Se alguém chegou e me pediu ajuda, é porque eu tenho capacidade de ajudar essa pessoa. Nós temos que ser perceptíveis quanto a isso. E não ficar, às vezes, fazendo de vítima. De que nós não conseguimos fazer nada. Para a gente continuar paradinho da forma que a gente está, que a gente fica. Né? Parado a gente não vai conseguir nada. E às vezes a gente, pegando algumas partes, às vezes até do Evangelho mesmo, para poder estudar, a gente pensa assim, mas a doutrina espírita e a Bíblia, sei lá, o Evangelho, nos ensina a ser calmos, a ser tranquilos, a ser plenos. Mas é muito diferente da ociosidade, que é a gente não correr atrás dos nossos objetivos. É diferente. Tem uma diferença muito grande. Porque em momento algum, se a gente for comparar o que Jesus viveu aqui, em momento algum ele ficou parado. Ou vocês acham que ficou? Não ficou. Primeiro porque ele tinha pouco tempo. Quando ele chegou aqui, ele veio, ele tinha que cumprir a sua missão, ele sabia que ele ia embora rápido. Como é que ele ia ficar parado? Né? Lamentando uma coisa, lamentando outra, e aí? Ele não ia conseguir cumprir a sua missão. Então não houve ociosidade da parte dele de forma alguma e nem em momento algum. Ele sempre estava trabalhando em prol do outro, em prol de nós, na verdade, né? Porque era muita coisa que ele tinha que fazer. Então não teve. Então essa desculpa às vezes, né, da gente aceitar tudo, não, mas foi o destino que quis, né? Minha vida é assim mesmo, eu tenho que aceitar. Não, isso é porque foi de outras encarnações, é isso mesmo, já fiquei sabendo. Quantas vezes já escutei isso? Não, é porque eu já fiquei sabendo mesmo que foi em outra encarnação, foi assim, assim, assado. Mas e aí? Se você já sabe que na outra foi dessa forma, então você vai viver mais uma encarnação do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Só porque você descobriu que foi assim? Não, problema com tal pessoa. Não, mas é assim mesmo, larga para lá. Eu já sei que foi de outras vidas. Então larga para lá, é assim mesmo. Não, é assim mesmo não, é. Se você já sabe que na outra vida você já teve essa questão com essa pessoa e está aqui de novo para resolver e ainda não resolveu, você ainda vai deixar para a próxima? A astronomia
assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmo, à face do equilíbrio em que se regem os movimentos do universo. Então, gente, aqui ele comparando, né, com o universo, com a astronomia, com os fenômenos, né, da natureza, com os fenômenos astrais, tudo, ele fala aqui que tudo é previsível. Tudo se prevê. Na astronomia se prevê, na medicina se prevê, dependendo do que a gente vive hoje. E aí a gente a gente tira lá da astronomia, lá da medicina e traz para o nosso dia a dia. O que eu vivo hoje é uma preparação para o que eu vou viver amanhã. Por que vocês acham que nós vivemos tão ansiosos, né? Hoje a palavra ansiedade, não, mas é porque tem esse problema, é porque eu sou muito ansiosa. Isso a gente escuta direto, né? Então, assim, 99,9% da população está ansiosa. Ansiosa por quê? Porque vive mal. E a ansiedade é o quê? O medo do futuro, não é? Você ficar imaginando, pensando, você ficar vivendo o futuro. É uma coisa que está para acontecer, você já pensa que pode, não, vai ser assim, vai ser assado. Não, mas e se for assim? E se for assado? Não, mas e se eu fizer assim? E tal. E a gente vive numa ansiedade danada, porque a gente está vivendo o futuro. Certo? É um medo. Não é? Ansiedade misturada com um medo. Não faz sentido? A pessoa ansiosa, ela tem medo. Na maioria, vamos falar assim, se não for em todos os casos, se não for 100%, a maioria das vezes. Está ligada com o medo. Medo de quê? Medo de piorar ainda mais o que eu estou vivendo hoje. Por quê? Porque hoje não está bom. Imagina amanhã, depois. Então, gente, a gente não precisa de ter medo. Nós não precisamos de viver nessa ansiedade louca que a gente está vivendo hoje, sabe? Se nós procurarmos viver o presente, nós procurarmos viver hoje melhor, nós vamos ter mais confiança, nós vamos ter mais segurança no que vai chegar para a gente amanhã. A gente falar assim, não, eu dou conta, vamos viver um dia de cada vez, e amanhã eu resolvo o que tiver de resolver o de amanhã, hoje eu resolvo o de hoje, e vamos tocando a bola desse jeito. A medicina formula prognósticos exatos em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas do veículo físico. Então, ele fala aqui, né, da medicina, que através das ocorrências, né, da maioria das vezes que acontece, se prevê também o que pode acontecer com o nosso corpo, né, com tal medicamento e tal, isso que ele está falando aqui. Mas aí a gente pensa também, né, já que ele falou aqui na medicina, quantas coisas também acontecem dentro da medicina que são casos que a gente fala assim, mas não tinha previsto isso, né? Então, depende muito do que aquela pessoa também, vamos falar assim, foi proposto para ela passar aqui, né? Então, foi bacana ele mencionar essa parte aqui da medicina, porque, na verdade, uma das coisas que nos descontrola muito e nos tira muito do nosso eixo, né, do nosso tal equilíbrio que a gente acha que a gente tem, é a doença. Concorda? Quando qualquer tipo de doença, né, principalmente quando é mais complicada, mais grave, chega para a gente, nós não aceitamos muito bem, não. Sabe? Eu acho que se a gente for olhar, assim, a maioria de nós ainda
faz esse tipo de questionamento, né? Por que comigo, né? Por que isso chegou para mim agora? Agora que eu ia fazer tal coisa, agora que eu estou tão bem, agora que eu ia aproveitar fulano, agora que eu ia aproveitar meus netos, agora que eu ia fazer... Aí chega essa tal doença. E muitas coisas que acontecem, muitas vezes a gente fica sem entender mesmo. Mas por quê? Primeiro vem o merecimento, né? Vem o merecimento. Segundo, o que essa pessoa veio mesmo passar aqui. O que eu ainda vou precisar passar? Né? Ao invés da gente, às vezes, questionar do porquê das coisas, do porquê que está acontecendo comigo, a gente começar a fazer questionamentos diferentes. Parar, né? E pensar, o que será que isso veio me ensinar? O que será que isso está querendo me dizer? Aonde será que ainda tem que ser trabalhado em mim essa questão? Isso que está chegando para mim nesse momento. Será que a gente consegue, né, ter essa maturidade mesmo? Esse equilíbrio de mudar a pergunta? De procurar entender o porquê, mas esse porquê sem essa revolta, sabe? De quando a gente fala assim, por que comigo? É um porquê de revolta. Por que foi acontecer comigo, né? Deus não está sendo justo. Deus está sendo injusto comigo. No final das contas, o entendimento é esse. A sensação é essa, né, de que Deus não está sendo justo comigo. E muitas vezes, nós temos a audácia de, às vezes, querer falar, não, isso sim, não, isso eu não aceito. Como assim não aceita? Como eu não aceito? Se muitas das vezes são coisas que não estão no meu controle. Muitas vezes a gente ouve essas palavras, né, de não aceitação. Quando a gente perde não. Quando alguém que a gente ama, né, desencarna, faz a passagem, a gente, às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente fala muita bobagem. Eu falo assim, nós todos, né? As pessoas, nós. Se a gente não tomar cuidado, a gente fala muita bobagem. Vocês já repararam as frases que são feitas, né? Nesse momento, das pessoas, de nós, nosso entendimento, nossa não aceitação. Eu perdi meu avô quarta-feira retrasada. Meu avô estava com 98 anos. Queria que ele fosse? Não, queria não. Mas ele viveu 98 anos. Ele teve filhos, netos, bisnetos, sabe nem a conta mais de quantos que são. Né? E fez o desencarne há 2 semanas atrás. E na hora, né, do velório e tudo, minha avó com 93, aí ela falava assim, essa vida é ingrata demais, a vida foi ingrata comigo. Né? Aí, claro, eu não falei nada, mas fiquei pensando, ele viveu 98 anos, né? Quanto mais ela queria que vivesse, né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade, às vezes, até da gratidão mesmo, né? Ó, eu agradeço ter passado 70 anos ao lado dele. Foram 70 anos ao lado dele. Nós tivemos netos, nós tivemos bisnetos, os filhos, e nós realizamos tudo com eles. Cuidaram da gente até o fim, não é? Mas olha a dificuldade que a gente tem de assimilar as coisas,
de entender as coisas e de aceitar as coisas, né? A gente sempre quer mais, a gente sempre acha que nós é que sabemos o que é bom para a gente. Mas, na verdade, não é a gente que sabe. Deus sabe de tudo que a gente precisa, né? Na hora que a gente faz a nossa prece, não tem problema nenhum a gente pedir. Mas Ele sabe de tudo que a gente precisa. Na verdade, a gente nem precisa de pedir, né? A gente faz isso para ser, assim, para o conforto nosso mesmo, né? De um desabafo, às vezes, na hora da prece, né? De uma conversa. É aquela prece que sai de dentro do nosso coração mesmo, viu, gente? Porque uma conversa mesmo com Ele, né? Por isso que eu falo que, às vezes, esse pensamento nosso de achar que Ele está muito longe dificulta essa conexão com a espiritualidade, essa conexão com os nossos mentores espirituais, sabe? Porque não está longe. Aqui estou eu, a espiritualidade está aqui. Ah, mas então Jesus está aqui do lado? Também. Nós temos essa dificuldade de assimilar isso, né? Eu acho que todos nós temos, não é? A gente imagina assim, a gente está aqui, mas nossa, mas Deus está tão longe, né? Como que eu vou conversar com Ele como se fosse um amigo? Sim, como se fosse um amigo. Tem essa dificuldade de conversar com Ele como se fosse um amigo? Então imagina que seu mentor espiritual vai passar o recado para ele, né? Porque a espiritualidade está aqui. A espiritualidade está aqui. Essas cadeiras que estão vazias aí, vocês acreditam que somos só nós aqui, nesse salão enorme aqui? Será? Só nós encarnados aqui? É claro que não, né, gente? É claro que não. A espiritualidade está conosco. Dependendo da nossa energia, nós vamos atraindo para a gente aqueles que têm mais ou menos a mesma sintonia nossa, sabe? Então, não vale mais a gente julgar ninguém mais, nem obsessor, porque estava obsediada. Não, peraí, você abriu porta, né? Não tem que ficar colocando culpa em ninguém. Os únicos, não vou falar culpa, responsáveis, né? Uma palavra que cai melhor. Os responsáveis por tudo aquilo que nos acontece somos nós mesmos. Somos nós. Não tem obsessor, não tem nada disso. Ah, mas tem as influências? Tem, claro que tem. Tem sim. Mas a influência, ela é eficaz dependendo da sintonia daquele espírito ali, né? Exemplo, uma pessoa que não gosta de bebida, não bebe, aí eu não bebo, tá? Aí o espírito lá que gosta da sensação da bebida, de compartilhar, né, a sensação de estar bebendo, de estar sentindo aquele gosto da bebida, ele não vai perder tempo comigo. Pode até que ele tente uma vez, duas, depois falar assim, isso aqui não vai sair nada não, porque ela não vai beber mesmo. Entende? Então, as influências que a gente tem é porque o campo estava aberto. As portas estavam abertas para essas influências. Certo? Em qualquer região da Terra é possível prever as horas de sombra e luz. Em qualquer região da Terra é possível prever as horas de sombra e luz. E nós também, com as nossas intuições, com o nosso dia a dia, é possível a gente prever isso também. Aí você fala assim, mas isso é quando a pessoa tem mediunidade, quando ela é médium. Não, não é isso.
Intuições todos nós temos, não temos? Nós, às vezes, nos damos muito valor, muita atenção para isso. Mas médiuns, todos nós somos. E a nossa consciência, gente, ela não deixa a gente falhar, não, sabe? Nós sabemos muito bem quando o negócio não está indo bem. Quando a gente não está bem. Quando a gente precisa fazer alguma coisa para uma reforma íntima. Só que a gente fica adiando. A gente fica adiando isso. A gente fica jogando para frente. E para que adiar? Se nós estamos aqui é justamente para isso. Né? Para melhorar essa nossa evolução, para melhorar essa espiritualidade nossa. Né? A gente entender que nós não estamos aqui sozinhos. Se a gente for pegar só essa parte da materialidade, é muito difícil, gente, da gente entender as coisas. Sabe? Se a gente for pegar só nós aqui, com o tempo de vivência nosso, que é o nosso nascimento, até o nosso desencarne, e pronto, acabou. E é o que a gente viveu aqui, e as pessoas e as coisas materiais. É muito pouco. É muito pouco. Nós temos que começar a pensar diferente. A começar a já ter uma percepção real de que nós não estamos aqui sozinhos. E a gente ter a certeza de que realmente a gente não está sozinho. Nós ainda somos muito palpáveis ainda, né? Muito matéria. Aquilo que eu vejo e é. Aquilo que eu não vejo, igual São Tomé, né? Aquilo que eu não vejo é porque não existe. Mas será que é assim, né? Com os meninos da evangelização, a gente compara com... A gente vai explicar a existência de Deus, a gente compara com o ar que a gente respira, né? Ah, mas eu não vejo Deus. Não, você não vê. Mas você vê o ar que você respira? Não vejo, mas você está respirando, não está? Você está jogando o ar para dentro do seu pulmão, depois você expira, joga para fora, você vê? Não. Então, aí quando a gente faz essa ligação, né, de Deus com o ar, aí eles entendem. E nós também entendemos. Muitas vezes a gente não precisa de ver, a gente não precisa de pegar, a gente não precisa de uma coisa concreta, sabe? E muitas das vezes a gente corre atrás disso, né? E muitas vezes a gente acaba complicando o negócio, né? Já vi muitas pessoas, às vezes, eu preciso de fazer uma regressão, porque eu preciso de fazer isso, preciso de fazer aquilo. Não que eu seja contra, viu, gente? Eu acho muito bacana. Mas, assim, será que eu tenho que pensar, será que realmente eu preciso, né? Será que eu vou dar conta, às vezes, daquilo que vai ser me revelado, né? É super bacana o profissional que trabalha com isso. E eu até admiro muito, que é muito interessante. Né, a hipnose, a regressão, é muito interessante, muito bacana mesmo. Mas é uma coisa perigosa. De repente, você cai na mão de um profissional, né, que não é tão profissional assim, você corre risco. Então, será que eu preciso? Será que eu preciso saber? Será que eu preciso de alguém chegar e falar, na outra encarnação foi assim, assim, assado e tal, 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 tal? Pelo que a gente vive hoje, eu posso mais ou menos ter uma noção do que foi a outra. Que provavelmente não foi melhor do que essa, certo? Se a gente está evoluindo, provavelmente a que passou, eu devo ter sido, vamos falar assim, entre aspas, pior, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Ô, gente, então, nosso tempo já esgotou também. Era isso que eu tinha para passar para vocês, né? E que vocês, o interessante é vocês irem embora com essa palavrinha na cabecinha de vocês. Ordem, disciplina, para tudo aquilo que eu pretendo realizar. Sendo espiritual, não. Vamos colocar as coisas para funcionar, vamos resolver as coisas.
cada dia no seu tempo. Vamos viver o presente, né? Se eu estou aqui, eu estou aqui. Porque muitas vezes a gente está no trabalho, a cabeça está lá na casa da gente. A gente está em casa, a cabeça está lá no trabalho. O que eu tenho que resolver amanhã? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, peraí. Vou sair de lá. Não, agora eu vou curtir a minha família. Eu estou em casa. Estou dentro da minha casa. Então, para cada lugar que a gente estiver, para a gente estar, e estar mesmo naquele lugar. Nós temos essa dificuldade, né? Então, eu agradeço muito a vocês, os internautas também, e até uma próxima oportunidade.